E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Alexandre de Moraes voltou aí para os noticiários e trouxe com ele o inquérito das fake news, que a gente tem duas coisinhas rápidas pra gente falar, e dos atos antidemocráticos, que ele agora chamou Sérgio Moro para depor, e tem umas coisinhas que a gente tem que comentar também de forma bem rápida. Mais importante do que isso, assunto que vai vir depois, a gente vai falar bastante hoje de guerra cultural, sabe? Esse debate ideológico. A gente vai falar do garoto espertinho, a gente vai falar de alguns setores da mídia, alguns grupos, coisas que vão se desenhando, que juntam inclusive com aquela PL, que a gente tá falando da Joyce, já tem 3 dias. E a gente tem depois disso daí para falar do Rodrigo Maia, que junta esse pacote todo. Por quê? O secretário de Estado americano veio para o Brasil para ver coisas ligadas à Venezuela e o Rodrigo Maia fez uma crítica a ele, falando assim que ele não está agindo de forma democrática, o secretário americano. E aí me despertou uma lembrança que Rodrigo Maia, quando foi para a Espanha, ele estava falando sobre parlamentarismo. Então, tipo assim, isso também não me parece nada democrático, né? Um comportamento democrático. Fui atrás dos meus vídeos passados para pegar informação e eu me deparei o que é que estava acontecendo no Brasil em torno de 16 a 22 de abril, vocês se lembram? E galera, olhando isso daí, e a gente vai falar de Sérgio Moro, eu só consigo pensar que a saída de Sérgio Moro criou uma cortina de fumaça absurda por Rodrigo Maia. Sérgio Moro acabou salvando a pele de Rodrigo Maia e a gente vai ter que comentar sobre isso. Acho que isso é a parte mais importante. Além disso, aí temos para falar algumas coisas da Amazônia, porque o general Heleno fez uma fala duríssima contra um grupo aí, acho que não sei se vocês viram. Tem mais alguma notícia sobre a questão do STF, a Secretaria da Cultura do Mário Frias. Bolsonaro fez uns pronunciamentos, não fez um pronunciamento, mas deu uma curtida inusitada que gerou uma matéria e tem umas matérias boas para falar no final. Então vamos começar que tem muita coisa, nem botei a abertura e olha só isso daqui, ó. Tem duas matérias sobre a fake news. Essa daqui me preocupa um pouco mais, porque Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista na Cruzoé, na Isto É, e ele anuncia que ele deve terminar o inquérito das fake news agora já em novembro. E gente, ele tá falando que ele tem provas concretas para a punição dos integrantes das milícias digitais. E diz assim, ó, que utiliza as redes para cometer vários tipos de crime que vão do enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro até ataque de reputação dos seus inimigos políticos. Isso aqui é complicado. Ele tá falando que ele tem prova e ele vai terminar. Gente, eu realmente temo o que pode acontecer pro pessoal da direita que caiu nesse inquérito. Vocês viram lá os youtubers, teve o Ravox, teve o Renato Barros, teve o Boni, teve o pessoal Terça Livre, teve a Bárbara, teve muito mais gente, sabe? Teve o Otávio Facur dos empresários. Tá ficando complicado, Então novembro deve ter uma resposta e eu espero que ele... esse negócio de ter prova concreta realmente não se concretize. E olha só essa daqui. Teve outra matéria ao longo do dia. Muita gente deu uma repercussão muito grande, mas eu olho por outra forma. Eu acho que o pessoal quis dar a entender o que eles almejam, o que eles gostariam que fosse, mas não é bem assim. Essa é uma matéria que inclusive várias páginas colocaram assim, ó, urgente. Olha só isso aqui, olha, sabe, alerta. O inquérito das fake news foi criado, sabe, para o STF investigar a Operação Lava Jato. Gente, meio que foi. Já foi, a gente já sabia disso. Só que o pessoal, alguns canais, principalmente sites da direita, trouxeram assim de uma forma como se botaram o pessoal da direita no meio só para justificar isso. E não é bem assim, a gente tem que relembrar a linha do tempo do ocorrido. Inclusive aqui, ó, na própria matéria da Gazeta do Brasil, trouxe uma matéria interessante, assim, mais direta. De acordo com a denúncia feita pela revista, e aqui a gente tem que saber para dar o contexto, foi uma matéria que quem soltou foi a Cruzoé, no momento que Toffoli deixou aí a presidência do STF e a matéria, esse inquérito, basicamente, foi gerado por quê? Porque teve aquela matéria do amigo de meu pai, que falava aí do Toffoli, e eles queriam saber até onde a Lava Jato, a questão do depoimento do Marcelo Odebrecht, da delação dele, falava sobre o Toffoli, e também tinha umas questões ligadas ao Gilmar Mendes, que a esposa dele tinha sido alvo aí da Receita Federal, aquelas questões que envolviam o COAF. Então eles criaram isso daí, começou dali o inquérito das fake news. Então não adianta querer colocar o pessoal da direita no meio, que não é bem assim. Isso já tinha sido criado, esse já era o interesse do pessoal desde o início. O antagonista solta porque é do interesse deles, dá assim uma certa desgastada na imagem pública do Toffoli e do Gilmar Mendes, porque são dois críticos ferrenhos do pessoal da Lava Jato. Então, com tudo que vem acontecendo, eles resolveram requentar a matéria. Então, não é algo assim pra gente estar comemorando, sabe? É só mais do mesmo, eles só estão requentando notícia passada. E aí, olha só isso daqui.
Lewandowski é o polaco nos e-mails da Odebrecht, denuncia aí o Marcelo Odebrecht. Não tem muito o que falar, mas aí você vê realmente o porquê que o STF estava tão preocupado e instaurou esse inquérito. O que foi acontecendo depois, já que a gente abriu, vamos pegar aqui o bonde, vamos jogar aqui todo esse pessoal da direita, que, sei lá, tá no YouTube, tá no Twitter, é deputado, já vamos jogar esse inquérito. A gente já tenta tirar aí, um bônus, né? Matar 2 quilos com a cajadada só. E aí, galera, sobre os atos antidemocráticos, isso daqui me cheira bem estranho e até o momento não saberia muito o que falar para vocês. E a matéria aqui do próprio antagonista, ó, PF intima Sérgio Moro a depor inquérito sobre os atos antidemocráticos. A Polícia Federal intima o Moro a prestar depoimento. Ele já foi convocado porque, na época dos fatos, ele era o ministro da Justiça. A intimação foi pedida pela delegada Denise Dias Rosas Ribeiro e autorizada pelo Alexandre de Moraes. O depoimento deve começar no dia 2 de outubro, 1h da tarde, na superfície da PF em Curitiba. Moro será acompanhado por seu advogado, Rodrigo Sanches Rios, um advogado criminalista. O advogado criminalista está por dentro, né, do que é crime, do que é que não é. Tô até medo das orientações que ele vai dar para Sérgio Moro, né? Não que assim, que vai dar ruim para Sérgio Moro, mas Sérgio Moro não pode falar nada que vai dar ruim pro pessoal da direita. E o Renato, ele fala assim, ó, todos os abusos utilizados pela Lava Jato, agora sendo direcionados para a base de apoio do governo, ou seja, o cidadão aos deputados, que ainda dormem, e por fim ao presidente. Enquanto isso, o doleiro dos doleiros segue em regime domiciliar, curtindo a praia e o Leblon. É a questão do Dario Messa. Até agora a gente não tem nenhuma novidade sobre o Dario Messa e a Record continua fazendo reportagens diárias. Está na 4ª e 5ª reportagem aí sobre os segredos por trás da Globo, o lado oculto da Globo. Vale a pena dar uma bisoiada. E aí, galera, olha só isso daqui. Agora vai começar a ficar interessante, vai falar bastante aqui dessa disputa ideológica. Olha só. Foi proposto aí agora um projeto que visa proibir programas policiais em TV aberta. Eles falam que são sensacionalistas. Óbvio, eles começam dessa forma. Gente, programas como Siqueira ainda tem essa pegada mais policial. Datena, Cidade Alerta, não vai poder passar. O professor Olavo sintetiza muito bem numa frase só. No Brasil, protestar contra a criminalidade é ato antidemocrático. E aí você vê o pedaço do texto. Ó. O Senado vai analisar uma sugestão legislativa que proíbe a exibição de programas policiais sensacionalistas pela TV aberta. A ideia foi encaminhada por meio do portal E-Cidadania e enviada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Apresentada pelo internauta Jonas Rafael Rossato, a sugestão recebeu 22 mil assinaturas no período de 3 meses. E, gente, seguinte, tudo na vida é aquela questão da janela de Overton. A gente não pode, por exemplo, vocês acham que não seria interessante para a mídia, como todo o pessoal de esquerda, a gente proibir que falem de crimes? Não, não pode falar dos criminosos. Vocês conseguem ver que, por exemplo, eu não sei se entrou no pacote anticrime, agora me falhou a memória, mas você vê que já não pode mais expor o criminoso, mostrar assim a cara dele, tem algumas, isso aqui não pode mais. Até chegar no ponto que a gente não pode nem mais falar o que foi que aconteceu, tem o passo a passo. A gente começa falando assim, ó, não pode ter o programa sensacionalista. Depois que isso for aprovado, vai ter a discussão. O que é sensacionalista? Depois que chegar isso daí, vai falar, tá, isso aqui não é sensacionalista, mas qual é o interesse de falar isso daí para a sociedade? Porque vejam só, se a gente for falar dos criminosos, dos crimes que eles cometeram, eles podem se sentir um pouco mal. Então, isso daí não vai ajudar na recuperação deles. Então, devagarzinho, passo a passo, chega no ponto, não pode mais falar. Não pode mais falar. Criminalizou a opinião da direita. Vai vendo. Começa daí. E aí você vê quem foi o internauta que deu ideia disso daí. O pessoal foi atrás. O internauta, você vê aqui, ó, o autor da proposta, ele que quer proibir. Ele é um ativista pró-orégano. Gosta de queimar um orégano. Vejam só. Vejam só. Isso daí não tem tudo a cara assim de, até no final, colocar um fim da polícia. Mas calma que tem mais coisa. Veja como é que esse pessoal vem agindo. Questão de militantes. Isso daqui também vem assim nessa mesma linha, né? Mesma linha. Nessa aqui é a questão atos violentos. Violência contra jornalistas. Renato trouxe aqui uma matéria da Article 19
Artigo 19, tem site em português, é uma ONG. Ele diz assim, ó: e a liberdade de expressão no Brasil funciona somente para a esquerda. Atenção para o termo violência. Todos esses estudos e pesquisas, promovidos pelas ONGs, patrocinados pelos Soros, servirão de base para os PLs como o 2630 e a 3144 da Joyce. Essas matérias para justificar a necessidade. Não falar, a Joyce vai falar, gente, a gente precisa criar lei para desinformação. Olhem o que está acontecendo, temos dados, temos números. Isso daqui mesmo, ó, monitoramento inédito. Agentes políticos ligados ao governo federal, ligados a Bolsonaro, olha só. Assim, políticos ligados a Bolsonaro cometeram 449 violações a jornalistas em 20 meses. Que violações foi essa? Que falou grosso? Falou uma palavra dura? E aqui, ó, ele já bota a palavra violência. Violência contra jornalista e veículos de comunicação. 449 violações, ó. 102 são casos realizados pelo próprio presidente da República. 220 realizados pelos 3 filhos do presidente, que também exercem mandato eletivos. 119 casos cujos autores da violação foram ministros indicados pelo presidente. Olha só a única coisa que essa matéria fala. Qual é o interesse que vocês acham por isso? E aí, eu fui atrás para entender um pouquinho quem é essa Artigo 19. Fui aqui o site do português. Ó. O Artigo 19 é uma organização não governamental de direitos humanos, nascida em 87 em Londres, com a missão de defender e promover o direito à liberdade de expressão e o acesso à informação em todo o mundo. Liberdade de expressão, para eles, é o quê? Eles estão querendo falar assim que o governo está agindo de forma muito dura? Com escritório em 9 países, olha o tamanho. Artigo 19 está no Brasil desde 2007 e, ó, desde então, tem se destacado por impulsionar diferentes pautas relacionadas à liberdade de expressão. Olha o que para ele é liberdade de expressão, ó, discussão do Marco Civil da Internet, que gerou a base de tudo que a gente está falando agora, PL 2630, 3144. E quando a gente falou ontem da PL 3144, o que é uma das ideias da Joyce? Criar um comitê, que esse comitê, inclusive, vai ter 21 membros e esse comitê que vai ser responsável pelo cadastramento dos verificadores independentes do que é desinformação, vulgo Sleep Giants. O comitê, lá, alguns membros, quem é que indica alguns membros? Eles falam assim, sindicatos especializados no combate à desinformação, ou tipo assim, grupos especializados. Eu dei o exemplo das redes cordiais, que estava lá o Ayan, a Letícia da Mata, esse pessoal da CPI da Fake News, com o pessoal do PSOL. Vocês acham que o artigo 19 também não se enquadra nisso daí? Um grupo, desde 87, tem 9 países. Eles são especialistas, gente, em liberdade de expressão nas redes. Eles vão saber o que é falar, o que é desinformação. E aí você vai lá para você ver os projetos que o grupo tem. E você vê, ó, olha quem está patrocinando um de seus projetos. Open Society Foundation, George Soros. Olha a outra, Fundação Ford. Mesma linha. E aí você vai no site oficial, né, do grupão assim internacional, a Artigo 19 é uma das 9 organizações que recebem fundos da Open Society. Que esse dinheiro é para ajudar basicamente os diretores executivos a implementar a visão deles, a visão que eles têm. E ver, ó, que esperam que essas quantias sirvam para financiar, né, as ideias, promover nossa agenda. E terminando falando, ó, os fundos, né, esse dinheiro da Open Society é uma parte assim, de um cometimento que eles estão assim, prestando para fortalecer organizações não governamentais, ONGs, ao redor do mundo. Olha só, gente, mais um grupo. O que está acontecendo aí? Contra o presidente. Olha tudo o que está acontecendo no Brasil. Olhem tudo o que está acontecendo. E nesse mesmo balaio, você vê que o garoto espertinho compartilhou aqui o Maurício Stisser, jornalista, ó, perfil verificado, selo azul. Esse daqui é o tipo de pessoa que não promove desinformação. E ele trouxe aqui uma matéria, diz assim, ó, uma postagem. Grandes nomes da mídia brasileira apontam 9 tendências para o futuro da TV, incluindo depoimentos de José Félix, presidente da Claro, de Carlos Henrique Schoder, da Globo, Maria Ângela de Jesus, da Netflix, Fábio Porchat, Felipe Neto e mais. Olha os nomes, ó. Globo, Viva, Claro, Net, Porta dos Fundos, YouTube, Netflix e o Garoto Espertinho. Olha o que esse grupo já estão apontando como as tendências, as pessoas com que eles estão apostando. Até hoje, a direita não tem ninguém
para sequer chegar no chulé do Garoto Espertinho. Ele tem uma média diária de 10 milhões de visualizações. O irmão dele ainda tem mais. Qual é a média, por exemplo, aqui do canal? É risória, gente. Dá 1%. 1%. Bate uns 100 mil views no dia. Ele bate 10 milhões. Eu tenho 1% da visualização dele. Aí, fui lá olhar. O garoto tá utilizando de tudo que ele tem para promover todas as agendas. Ele se lembra como era o perfil do Nando Moura? Como foi que Nando Moura cresceu muito na internet? Falava de diferentes assuntos e tentava colocar uma pitada assim política de uma linha que era uma linha mais de direita. Ele falava de música e colocava, ele falava de jogos, de videogame, de filmes. E o Garoto Espertinho vai numa linha bem similar, só que fazendo papel para a esquerda mesmo. E aí ele está falando de futebol. E olha o que ele está falando. Ele tenta pegar esse público que gosta do esporte e diz assim, ó: o futebol tende a se tornar um retrato do capitalismo selvagem. Não estou criticando, só apontando o fato. No capitalismo selvagem, poucas famílias concentram toda a renda e trucidam qualquer disputa. O futebol vai se tornando exatamente isso, um abismo insuperável entre clubes. Gente, é no capitalismo que poucas pessoas controlam tudo ou são nos regimes comunistas? Me esclarece isso daí. Eu acho que no capitalismo é o contrário, né? Tem assim muitas disputas. Livre mercado. Já no comunismo a gente vê que realmente assim o povão tá complicado, mas você vê que um grupo muito seleto tem tudo nas mãos. Então eu acho que ele não tá sabendo juntar as coisas. Não tá sabendo juntar. Problema às vezes de escola. Tivesse aprendido isso na escola de uma forma melhor, talvez faltou a aula. Talvez faltou a aula e a gente vai falar de escola. Mas antes de falar de escola, outro é que parece também não entender sobre esquerda, como é que funcionam os regimes, como é que funciona o nosso passado. O Datena fez aí um vídeo super sentimental, querendo jogar na conta de Bolsonaro os problemas que estão acontecendo, do preço da comida. E diz assim, ó, ele tem a solução para resolver o aumento do preço. Sabe qual é o preço que a Datena quer fazer? Controle de preços. Bolsonaro controla os preços na base da canetada. Tabele, faça tabelamento de preços. O que é que a história já provou? Toda vez que isso acontece, a inflação sobe, faltam produtos nas prateleiras e o país entra numa crise. Mas o Datena, ele não sabe disso. É muito mais fácil, né? Falar o que o povo quer ouvir. Não, faz uma canetada, baixa o preço pra gente. Só que não funciona assim. E você vê, isso é mais um problema de que falta de moral, sabe? E tá jogando baixo, ou falta de conhecimento. Não aprendeu também na escola. A gente tá chegando para falar de escola, tô batendo essa palavra não é à toa. Olha o que Constantino também diz, ó. Não sou adivinho para saber em 2002 quem seria Lula, disse aí o Josias, aquele repórter mais coroa da Jovem Pan, de barba, de óculos, meio careca. Ele diz assim, ó, estranho, Percival Pugina não é adivinho, apenas um analista mais imparcial sem simpatias pela esquerda, eis a diferença. E ele coloca um texto do Percival Pugina lá nos anos 2000, falando quem Lula ia ser. E você vê que é do Sade Olavo. Aí depois ele bota aqui outro Sade Olavo. Nesse outro texto de 2002, Janer Cristaldo mostra a essência socialista do PT e de Lula. E diz que a única coisa que mudou foi a aceitação de corruptos pela sigla. Adivinham? Os analistas sem ver de esquerda? E terceiro e último, por fim, ele, claro, Olavo de Carvalho, ridicularizado por jornalistas acima de ideologias, apontando a ligação do PT e Lula com as Farc e guerrilhas comunistas ainda em 2002. A gente já fala sobre as Farc, a gente já fala em Venezuela. E não tem mais do que isso daí, né? Olavo vem falando do PT pelo menos desde 93, com Nova Revolução Cultural, inclusive falou como iria ser o mensalão. Mas você vê, essas pessoas iluminadas da grande mídia, que estão aí fazendo esquema aí de lavagem cerebral, doutrinação, não sei qual seria a palavra. Parece que faltaram às aulas de história. E olha só isso daqui agora. A gente tanto criticou, a gente falou, tipo assim, a minha crítica maior ao Milton Ribeiro foi aquela reportagem que ele deu, que ele falou assim, quero pacificar as coisas e conversar com todo mundo. Eu falei, pô, é complicado. Eu falei, encontrar com a Tabata, pô, é normal. Tem que encontrar, não tem o que fazer, é deputada. Ela pede um espaço na agenda, aí, pô, ela marcou, aí tem que atender. E na Fundação Lema não significa muita coisa, né? Porque ele é obrigado a seguir. Só que apareceu outra informação aqui interessante, que também a gente não vai nem falar do ministro.
Olha só isso aqui, o Felipe Rigoni, ele tava lá com a Tabata, tava lá, ele fala que ele participou da reunião com o ministro, sobre assuntos de extrema importância, uma delas é a preocupação com os protocolos de volta às aulas, o que é interessante, eu acho que realmente as aulas devem voltar, e fala também, assim, busca de mais conectividade dos alunos da rede pública, para os alunos poderem assistir suas aulas de casa. Só que o interessante é o segundo tweet dele, ele fala assim, ó, é a primeira vez que um chefe da pasta recebe a comissão externa de acompanhamento do MEC. Aqui tem duas coisas engraçadas. O Abraham nunca recebeu, só que tá falando que é o primeiro. E segundo, comissão externa de acompanhamento do MEC. Peraí, quer dizer que tem uma comissão que acompanha o Ministério da Educação? Eu acho que é algo que a direita deveria estar extremamente preocupada, não é, gente? Educação, a gente sabe que é a base para mudar o país. Eu falei, cara, não tenho que pensar sobre isso daqui, cara. Que comissão é essa? O que é que elas fazem? Então você vai lá, você coloca no Google, olha só. Essa comissão externa, ela é destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação, bem como da apresentação do seu planejamento estratégico. Aí eu fui olhar, beleza, quem são as pessoas que são membros? Tem alguém do PSL, da direita? Tem Átila Lira. Gente aqui é o do PP, PTB, MDB, PSDB, não tem ninguém da direita. Aí tem o pessoal do Novo, Thiago Mitral, não sei como se pronuncia, Vinícius Pode, ambos membros do Renova BR. O Mitral ainda do Livres e do RAPS. E é quase como se fosse a Tabata Amaral. Mas a nova esquerda, ninguém da direita. Aí você vai ver, tem mais nomes, mas olha só aqui os nomes principais, que é um coordenador, Felipe Rigoni, PSB, Partido Socialista Brasileiro, Renova BR. Vice-coordenador, João Henrique Campos, PSB, Partido Socialista Brasileiro. Olha quem é a relatora, Tabata Amaral, PDT, Foro de São Paulo, a Tabata do Renova BR. Aí você vê, ó, tem o subrelator do PTB, não sei para que vai, Partido Verde, PTB, PSB e Novo. Tem alguém da direita? Ninguém da direita entrou na comissão que tá aí acompanhando o MEC. Vocês conseguem ver, gente, como os deputados da oposição estão mais preocupados em tomar o controle do MEC do que a própria direita? Gente, isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo. Eu não consigo acreditar que os nossos deputados estão de olhos vendados para isso. Só tem gente da esquerda. E olha só outros partidos, ó. PDT, Podemos, PDT, PROS, PDT, Cidadania Antigo PPS, que é Foro de São Paulo também. Patriota, PV, Podemos, PDT. Gente, o PTB tomou conta. Qual foi uma das matérias mais importantes das eleições de 2018? Sobre Ciro Gomes. PDT, o partido de Ciro Gomes, se encontra com o Partido Comunista lá daquele país para tratar das eleições. É um partido que está ligado ao Partido Comunista lá do pessoal. Sabe que país é que eu estou falando? A gente não pode ficar falando isso o tempo todo. Outros partidos, ó, PSDB, PT, PSOL, só o PSB, ó, Rede, do Randolfinho Rodrigues, PT. Gente, não tem nenhum deputado da direita nessa comissão. A esquerda tomou conta. Depois realmente fica... Depois quando o pessoal às vezes fala assim, vocês estão cobrando um misto de forma injusta, ele tem que receber todo mundo. Realmente, vou fazer o quê? Eu às vezes sou contra a fala que ele tem. Não, tem que pacificar. Mas você vê que tem uma comissão para ficar fiscalizando o MEC. Não tem ninguém da direita. A esquerda tomou conta de tudo. Todos os membros são da esquerda ou nova esquerda. Galera, isso aqui é muito sério. É a educação do Brasil. Olha com quem a gente está lutando. Por isso que é tão difícil da gente ver mudanças reais nessa pasta. Mas acaba que tem mais coisa. Que é aqui que chega agora na cereja do bolo. Que a gente vai falar do que vocês podem fazer pelo país. E como o Sérgio Moro acabou criando a cortina de fumaça. Teve aí ontem, o Pompeu chegou no Brasil. Eu não sei o equivalente que seria o Pompeu, sabe, se a gente fosse comparar alguém na política brasileira. Ele é como se fosse realmente assim um dos braços direitos do presidente, sabe? Ele chega mesmo para resolver. É realmente recebido, é quase uma comitiva que vem com ele. É uma visita assim de peso. Não é um embaixadorzinho que vem nos visitar, um ministro da economia. Quieta como ministro da economia. O negócio aqui é grande. E aí o Diego Garcia fala assim, ó, o cenário para 2021 é muito otimista. Com Trump vencendo, o comunismo será chutado das Américas, começando pela Venezuela e depois na sequência o Brasil. Me cobrem.
Vou deixar aqui uma atualização dessa futura thread. Começou. Aqui, o Mário Pompeu, secretário dos Estados Unidos, secretário de Estado, né? Chegou ao Brasil para visitar a fronteira com a Venezuela. Depois, vamos tirar Maduro de lá, de secretário. Lembrem que dias atrás o governo brasileiro, Bolsonaro autorizou, Ernesto foi lá e falou assim, ó cara, a gente não quer mais venezuelano aqui, volto perto de vocês, sabe? Não vamos dar mais diplomacia para vocês. Não, não dá. A relação não tem mais como a gente manter. A gente não reconhece mais o estado, sabe, diplomático da Venezuela. Democrático, né? Ditadura mais ou menos. Ah, olha só. Matéria não. Tweet oficial dele, do Pompeu, ó. E diz assim, ó. Ele veio visitar o Brasil e ele falou assim, ó. Nós somos vizinhos. O que acontece para um afeta a todos. Ela tá preocupado. Ela tá ligado no que tá acontecendo. Ele veio pessoalmente, veio com os próprios olhos dele. Ele não mandou nenhum emissário. Vai vendo. Aí, ele ainda chamou o Maduro de um cara aí que gosta de vender mercado, assim, substâncias ilícitas. Vamos falar assim. A palavra muito mais dura. Ligada até à Farc. Aí, meus amigos, vem o Rodrigo Maia. E aí que deu aquele estalo. Rodrigo Maia, olha só. Maia define como afronta a visita de Pompeu ao Brasil. Não condiz com a boa prática diplomática. Peraí, Maia. Peraí. Aguenta aí que isso tá meio estranho. Leandro Ruschel faz até um comentário assim, bem ácido, e diz, ó, Botafogo diz que visita o secretário de Estado americano para visitar a fronteira venezuelana e colocar pressão sobre o seu regime é uma afronta. Não é, Botafogo. A afronta é a sua subserviência à galerinha lá do Oriente, que devem ter escrito essa sua nota asquerosa. E aí, galera, eu lembrei disso daqui. Rodrigo Maia, viagem para a Espanha. Se lembra que Rodrigo Maia tinha viajado, isso lá em abril, e ele tinha falado que ele tinha ido lá, olha só, vou até ler, ó, reunião na Embaixada Brasil-Espanha, com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, mais 23 embaixadores e 4 grandes matérias, ó, democracia, parlamentarismo, futuro do Brasil e desenvolvimento sustentável. Desejamos-lhe uma boa visita e bom trabalho. Galera, o que foi que aconteceu nessa época? Vocês se lembram? Gente, vou tentar lembrar. Tava tudo assim bem complicado no início de março. Várias coisas no Brasil acontecendo, botando muita coisa na conta de Bolsonaro. E aí o povo, teve um vídeo que vazou do Heleno, que eles conseguiram captar o áudio, que ele falou assim, agora, xingou um monte de coisa. E aí a galera, o povo foi revoltado e o povo falou, não, velho, a gente vai marcar a manifestação. Marquemos as manifestações do dia 15 de março. Quem lembra? Vai ter, o povo tava, sangue no olho. Quando tava para chegar 15 de março, teve a questão da pandemia. Fecha tudo. Bolsonaro foi à TV e falou que, galera, não vão. O povo ouviu? Não ouviu. O povo foi. O povo foi na semana seguinte. E o povo foi na próxima. E o povo começou a ficar muito satisfeito do que estava acontecendo no Brasil naquela época. E estava ficando bem insatisfeito também com o Rodrigo Maia. Mas muito satisfeito. E aí, quando o Rodrigo Maia vai e sai essa matéria, galera, foi um pega pra capar. Quando saiu isso, a gente foi atrás, foi dar uma olhada. Aí, na época, eu lembro que comentei com vocês que o Rodrigo Maia, ele se encontrou com políticos espanhóis do Podemos e do PSOE, que ambos têm vínculos com o Foro de São Paulo. Aqui é uma matéria antiga, ó. O Foro de São Paulo tem uma extensão na Espanha, e o que é o pessoal do Podemos, né? É o vínculos com o Podemos. E aí você vê que também o PSOE, você vê que eu mostrei que desde 2013 um partido assim, é como se fosse um PSOL lá da Espanha, assim, a declaração final do 19º encontro do Foro de São Paulo. E já tava lá o pessoal do PSOE dando voz, falando como era importante, falando da questão do BRICS, falando várias coisas. E eles estão querendo levar para lá. E aí, na mesma época, olha essa matéria. Dia 20. No dia 20, já estava tendo essa discussão, mas ninguém deu muita atenção sobre o que Rodrigo Maia e Alcolumbre, eles já queriam reeleição. Já estavam mexendo seus pauzinhos.
o assunto embernou e voltou aí mais ou menos um mês atrás. Olha só, está a todo vapor o plano para a reeleição de Rodrigo Maia da Alcolumbre no Congresso. Gente que acompanha os movimentos diz que a continuidade da dupla nas presidências da Câmara e do Senado passa por uma articulação em curso e com o STF. O pessoal estava certo. E aqui ainda vale aquele comentário de sempre. A direita não tem fontes. Todas essas matérias o pessoal da grande mídia acaba sabendo. Ninguém da direita tem fonte do Congresso, não existe assim, um jornal da direita mesmo com jornalismo de fonte. É algo que está faltando pra gente. A gente é muito desorganizado. Saiu outras matérias na época, olha só. Deputados do Centrão avaliam abandonar Maia se a pressão contra ele crescer. Gente, foi aqui que começou a união com o Centrão. E você vê, ó, informações obtidas com exclusividade do congressista, que o apoio de Maia dentro do Congresso está caindo. Entre os deputados do Centrão, à medida que a pressão popular passe a focar exclusivamente na figura do presidente da Câmara, a tendência é que Maia comece a ser abandonado. E você vê, ó, na segunda, líderes partidários cancelaram reunião que teriam com Rodrigo Maia. Não sei se vocês devem lembrar, gente. Tava num ponto que o povo não queria ver Maia nem pintado de ouro. Maia era o maior problema do Brasil. Era a gente pedindo fora Maia todo santo dia. E você vê, ó, Rodrigo Maia cancela toda a agenda da segunda-feira. Rodrigo Maia cancela a participação em live da Folha na segunda-feira. Isso daqui foi por pressão de vocês nas redes. A pressão estava grande, ó, que você vê, o Diego Garcia, ó. A revolta da população é clara. Tem nome, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quem insiste em falar em nome da Câmara, ou seja, de 513 deputados. Quero deixar bem claro, ele não fala em meu nome. Sua maior contribuição agora seria seu afastamento. Fora Maia. Saiu mais matérias, ó. Líderes do Centrão se aproximam de Bolsonaro para tentar barrar a reeleição de Maia na Câmara. E tudo isso daqui, gente, foi possível pela pressão popular. Se hoje Bolsonaro conquistou um apoio, tá tendo uma certa maioria, tá conseguindo governar, foi por pressão de vocês nas redes. Por pressão de vocês. Olha só, governo vê Centrão rachado sobre apoio a Maia e avalia ver espaço para negociar. E foi indo, foi criando. Olha as matérias que saíram na época. Campanha virtual contra Rodrigo Maia fica entre os principais assuntos do Twitter. Estado de Minas, O Tempo. Campanha contra Rodrigo Maia fica entre os principais assuntos do Twitter. Mesma coisa, ó. Ataques alteram indexação de Rodrigo Maia no Google. O Twitter é um fator de preocupação, mas há um problema maior para Maia. Indexação do Google Brasil. O serviço de busca é um poderoso instrumento de construção de reputações na internet. Por dia, 4,7 milhões de usuários fazem um tipo de pesquisa. Na Bits, estima-se que são feitas cerca de 160 milhões de perguntas diárias. Nesse contexto, quem entra no buscador faz 173 mil consultas por mês sobre o presidente da Câmara. E a primeira resposta com a qual se deparam é o verbete da Wikipédia, um trecho que fala dos casos de corrupção contra o Maia. A gente falou disso aqui tanto, gente, que o Maia se acuou. O Maia desapareceu das redes por um período. Se você for lá no Twitter dele, você vai ver. Esse período de abril, ele ficou sem falar uns dias. Tweetou umas coisinhas. Não fez live, não fez nada. Ficou quietinho. Pela pressão de vocês. Só que a gente tem memória curta. E eu me coloco nesse meio. Que tem memória curta. E aí, olha só. Maia recua irá voltar pautas de interesse do governo. Em reunião de líderes dessa terça, o presidente da Câmara concordou em pautar projeto de interesse do Executivo, inclusive 2 medidas provisórias. Olhem só. Isso daqui na época aconteceu por pressão popular. E a gente agora está reclamando, está falando da questão da reeleição de Maia. Gente, cabe a nós fazer o nosso papel. A gente pode coisa. Você vê, ó, aliados avaliam que Maia passou do ponto. A pressão foi tanta que ninguém aguentava mais, ó. Insatisfação com o Rodrigo Maia ganha força. Aliados de Rodrigo Maia aconselharam-no a baixar o tom em relação ao governo federal nos próximos dias, principalmente ao se referir à equipe econômica, relata Guedes. Como é que Maia tá agora? Tá todo, sabe, empompado, de peito aberto. Relembra o passado, galera. Isso aqui foram vocês, tia do Zap. Por isso que a gente tem hora que cansa. Eu entendo, eu olho as coisas, vocês conseguem ver que muita gente está cansada de falar no política nesse momento, mas está cansada. Mas, gente, eles não cansam. Nunca. Se o povo cansa e deixa de vigiar, eles não vão deixar. E aí você vê, ó, Brasil Trends, olha só, Maia traidor nacional, foi Maia, fora Maia, foram inúmeras coisas.
todos os dias, por dias seguidos. E a lição que eu acho que a gente tem que ver, a única coisa que tirou o foco da população foi a saída de Sérgio Moro. Porque assim que Sérgio Moro sai no dia 24, 3 dias depois dessa terça-feira que ele pautou os partidos do governo, o assunto virou Sérgio Moro. O Maia ficou confortável, viu que foi esquecendo, viu que a população não lembrava mais dele, foi votando de mansinho. Olha só o Maia de novo, fazendo tudo o que ele estava fazendo no passado. Todas as críticas que ele estava fazendo para a pasta econômica do Ministério da Economia, ele está fazendo de novo. Tendo atritos com Paulo Guedes. Por quê? Porque o povo parou de vigiar. Temos que fazer nossa parte, gente. Ah, mas o deputado não vai fazer o que a gente quer. Gente, vamos fazer essa parte. Vamos fazer nossa parte. Mostrei para vocês também ontem. A Ilona Sabo, ela só não ficou no governo por causa de vocês. Foram vocês. A campanha nas redes foi assim, gente, não quer Ilona Sabo. Então o povo precisa saber o que ele quer. E volto, eu não trouxe aqui os prints, mas é aquela thread do Felipe Martins. Os conservadores precisam entender como se dá o mecanismo da tomada de decisões. Todos os dias, inúmeros grupos diferentes aparecem no Congresso, no Planalto, com várias ideias, vários projetos e estão botando pressão. Os conservadores são uma dessas forças. E a gente tem que aprender como se tornar a mais importante dessas forças no processo decisório. A gente tem que colocar pressão, gente. Nós somos maiores. Ainda nós agimos de forma organizada. Organizada mesmo. A direita ainda é muito mais esperta. Então, galera, não dá para descansar. Não dá para descansar em nenhum momento. É hora que cansa, mas galera, foco na missão. E vamos continuar aqui porque tem mais umas coisas pra gente falar de forma rápida. Vou tentar fazer o vídeo mais curto. Nos Estados Unidos agora, TikTok e WeChat vão ser banidos. Ambos são ligados ao governo comunista lá do país. E qual a preocupação do pessoal lá? Preocupação com a segurança nacional. Por quê? Porque por mais que tenha um código de privacidade, o governo do país lá do Oriente meio que tem uma lei que ele é como se fosse um sócio. Ele pode ter acesso às coisas. Então não tem como garantir 100% de privacidade. Então o pessoal fica assim com um pé atrás. E aí, olha só, isso daqui também tem alguma coisinha a ver com o que a gente está falando. Tá dentro dessa questão da discussão dos Correios. E eu acho que agora, talvez, a direita vai começar a discutir isso aqui de forma mais madura e vai começar a entrar, sabe assim, mais na mídia. E eu acho que tem. Por quê? Porque a privatização dos Correios começou a andar. E olha o que o Diego fala e a matéria que ele trouxe. Venda dos Correios para apenas uma única pessoa. Venda os Correios só para uma pessoa e você vai ver a mágica acontecer. Assim como tiraram o AdSense por questões ideológicas, quem garante que não vão deixar de entregar uma encomenda? A questão dos Sleep Giants. A Amazon tirou, você vende para a Amazon. A Amazon tirou o pagamento do Olavo de Carvalho. Quem garante que vai entregar alguma coisa? Já pensou se for entregar um livro de Olavo de Carvalho? A Amazon, que já desmonetizou ele, será que vai entregar? E o que é que tem a ver com a matéria do Estadão? Olha o título. Magazine Luiza só aceitará negros em próximo programa de trainee. Só um único grupo. Não é meio a meio, 70-20, 80-20, só de um lado. Galera, isso aqui é meio complicado. E olha só, para consultora e professora de MBA, bota lá como uma pessoa gênia, né? A iniciativa vem no momento no qual diferenças sociais ficam escancaradas, tanto em razão da pandemia quanto em virtude das manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos. Aí o Diego diz, não adianta privatizar os Correios a toque de caixa. Primeiro, o monopólio de correspondências individuais deve ser quebrado. Também não adianta vender para a tia Magalu, amiga da Dilma, ou para a Amazônia do Bezos, que apoia esses movimentos. Abram o mercado, já é um começo. E galera, ainda tem outra discussão para a gente colocar aqui no meio, que é a questão das autarquias. Autarquias, é um assunto que a gente vem falando. Quero ver se eu trago um amigo meu para falar para vocês. É um tema assim que é política pura. Como fazer política e fazer as coisas andar. Se a Magazine Luiza tiver ações na bolsa, que eu acho que tem, por exemplo, a CVM, o pessoal da CVM, alguém poderia fazer uma queixa no compliance e eles investigaram essa questão e falaram, cara, a gente não quer isso. Isso aqui tá errado. Você não pode colocar só pessoas de um grupo. Porque isso daqui, no final das contas, é o quê? É uma tentativa de promoção de agenda ideológica. Estava conversando com meu colega
Ele me deu um exemplo muito interessante. Ele falou assim, como autarquias pode ser um problema no país? Falar de Ciro Gomes. A gente falou do PDT de Ciro Gomes ligado a qual partido comunista de que país? Já sabem. A gente está falando de internet, dessa nova internet, tá no Ministério das Comunicações. O governo já falou que assim, o povo não quer que uma empresa faça parte. Imaginem se a gente pega a Anatel, que é a agência reguladora da área de telecomunicação, e a gente coloca alguém na autarquia ligada a Ciro Gomes, um amigo de Ciro Gomes. Ele pode não fazer com que a empresa de lá seja escolhida, mas ele pode colocar inúmeros empecilhos, normas, que cada vez fique mais difícil para empresas europeias, americanas, ou de qualquer lugar, fazer negócio no Brasil, a ponto de falar, cara, eu não me interesso mais, eu não quero fazer aqui, e a gente vai ficar sem opção nenhuma. A gente vai ficar sem nenhuma opção. Então, são algumas posições de chave que a gente tem que ficar, cara, isso aqui tem que prestar atenção. E é um assunto também que a direita não vem discutindo. Eu vou estudando muita coisa, conversando com muita gente, apenas são umas coisas de política interessantes. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo assim, trazer uma pessoa melhor do que eu, que também é um assunto para falar para vocês. Adiantando aqui alguns assuntos rápidos, Fachin ordenou a saída da Força Nacional de Municípios da Bahia. A pedido do comunista Rui Costa, falou, não, tira aí a Força Nacional. Porque tava lá o pessoal da MST. Não pode usar a Força Nacional contra o pessoal da MST. Aí falando do Rui Costa que fez isso, aquela questão aí que tá rolando, já comentei pra vocês nos últimos 2 dias, que é a perseguição que o Rui tá fazendo contra um policial militar, a coisa tá tomando forma. E o pessoal do governo agora bateu o pé e falou, cara, agora a gente vai até o fim também. O Rui Costa não quer, mas também agora a gente vai até o fim. Olha isso daqui, ó. Após decisão de Rui, secretário especial de Cultura enfrenta o governador. Mário Frias veio aqui, ó. O Alexandre Lula diz assim, ó. Mário Frias é um homem de coragem e honra. Não submete às vontades mesquinhas de um petista qualquer. E o Mário diz, ó. A cultura no Brasil tem que ser inclusive para todos. Ninguém fica para trás. E Bolsonaro curtiu a postagem do Alexandre Aleluia, com apoio ao capitão. E o Mário ainda deu umas próximas e falou, cara, André vai vir para cá. No caso, o PM. Então o governo aí não vai baixar a cabeça não, cara. Porque, cara, é um absurdo. Gente, o governador não liberou um cidadão para tomar posse no governo e exonerou o policial militar. Exonerou da função do cargo por pura perseguição. E aí eu pergunto para vocês, será, deputados estaduais baianos, isso não é motivo de impeachment? Um governador utilizar máquina pública com perseguição contra um PM? Isso não pode ser improbidade administrativa? Não sei. Valeria assim dar uma olhadinha, né? E aí, continuando, olha só isso daqui, que isso daqui tá acontecendo nos Estados Unidos, mas vai acontecer no Brasil em 1 mês, que é questão do STF. Veio a falecer, veio a óbito, uma ministra. E ela era até, assim, bastante ligada à esquerda, o Leandro Ruschel disse. E disse que agora, ó, a esquerda já está em completo desespero com a possibilidade do Trump emplacar mais um ministro no Supremo. Veremos a campanha mais suja de todos os tempos para impedir a indicação. Acusar alguém de assédio há 30 anos atrás será fichinha, como fizeram com o último indicado. O que é que vocês acham que vai acontecer no Brasil na vez de Bolsonaro? Quando o Bolsonaro for indicar o nome dele para o STF, aí vai entrar a gente, o apoio da militância. Gente, o povo tá muito parado, a gente tá só lá, tá no período mais de paz no governo. A gente tinha que pegar esse período para colocar mais pressão, da mesma forma que a gente conseguiu acuar Maia no passado. E aí Sérgio Moro, que tava sumido das redes, fez um comentário, ó, lamentável, falecimento da juíza, um ícone da Suprema Corte norte-americana e lutador em prol dos direitos iguais para as mulheres. Meus pêsames. Olha só, né, que pauta ela devia defender. Continuando aqui, só para falar de forma rápida, Eduardo Bolsonaro está falando sobre a Amazônia, fez aqui um evento sobre turismo na Amazônia, ressaltou, é mais uma tentativa do governo tomar conta da narrativa da Amazônia e não deixar a esquerda sentar em cima. Esse ano o governo está agindo de forma muito melhor que ano passado, mas muito melhor. Mais vídeo, o presidente curtiu, o presidente comentou nesse vídeo do Ministério do Meio Ambiente, mostrando todas as ações só dessa semana, o balanço dessa semana. Várias coisas aí, interessantíssimo. Ricardo Salles, estava ontem no Pingo nos Is, o cara tá indo em todos os programas para tentar combater a narrativa. E aí o Constantino traz uma reflexão, olha só, então ficamos assim, as queimadas no Pantanal são culpa do governo, e a solução é votar na esquerda. Já as queimadas na Califórnia são culpa do aquecimento global, e a solução é votar na esquerda também. É isso, produção? Jornalismo.
Olha só como são as coisas, né? Queimada no Brasil é o governo, mas queimada em outro país, aí é aquecimento global. Sendo que nenhuma das duas respostas fazem sentido. Tem toda a explicação, gente. O período, o clima, a vegetação, o calor, as folhas secas, diversas coisas. Fora as questões ideológicas, proibir criar aquele cinturão de proteção. E aí, continuar, o Ricardo Salles faz uma postagem e o Carlos complementa, ó. Ricardo diz, ó, não é só o Pantanal. Incêndios florestais pelo mundo são maiores em escala de emissões de CO2 em 18 anos. Estados Unidos, Austrália, alguns países da Europa, no mundo inteiro. Mas só querem falar do Brasil, né? Aqui, ó. Austrália, Argentina, Antártica, Ártico, Pantanal, Sibéria, incêndios florestais ocorrendo no mundo todo. Total empenho do governo federal no combate. Aí Carlos diz, ó, a narrativa e alvo destes. Tem método, galera. Tem muito método. E aí o general Heleno nos informa que a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, é quem está por trás do site The Found Bolsonaro, cujos objetivos são publicar fake news contra o Brasil, imputar crimes ambientais ao presidente e apoiar campanhas internacionais de boicote a produtos brasileiros. Rapaz, Heleno chegou na voadora. A administração da organização é de brasileiros filiados a partidos de esquerda. A Emergency, a PIB, é presidida pela indígena Sônia Guajajara, militante do PSOL e ligada ao DiCaprio, crítico ferrenho do nosso país. O site da PIB se associa a diversos outros que trabalham 24 horas por dia para manchar a nossa imagem no exterior, um crime de lesa pátria. E aqui eu quero mostrar de forma rápida para vocês isso daqui, ó. O Renato Barros, do canal Questione-se, ele havia feito uma thread no Twitter que ele fala assim, ó, coisa bem básica, ele é básica não, bem direta, uma thread interessante, mas eu diria assim, coisa óbvia, o que a gente sempre espera, né? Ninguém ficou surpreso, a esquerda que tá por trás de tudo. Aí mostra aqui, ó, o Leonardo DiCaprio compartilhando a PIB, vou só mostrar os primeiros momentos, quem quiser vai dar uma lida. Aí ele fala da questão da vaquinha, você vê aqui, ó, olha só, a PIB, olha o tamanho da vaquinha. Aí ele fala quem que tá por trás do site é a PIB, ele já tinha falado isso daí, ele disse assim, ó, eis a questão do que descobrimos. Sabe quem que tá por trás? Os partidos PSDB, o PSB, PSOL, Rede, PT, PDT, PCdoB e a UERJ. E agora adivinha só quem é a coordenadora da PIB? Sônia Guajajara. E aí você vê, ó, site, ó, PSDB, PSOL, Rede. Olha só, gente. Tudo isso daí, bonitinho. Depois ele mostra aqui o site, um dos sites lá da PIB, você vê que, ó, olha quem foi que fez Mídia Ninja, aquele blog que foi bem conhecido na época do PT. E aí você vê, ó, o site da Rede Livre. Rede Livre pertence ao petista João Paulo Mel, que esteve em Cuba algumas vezes. E aí, ó, ainda tá com a camisa do PT. É complicado, né? Depois ele mostra mais algumas coisas que vale a pena dar uma olhada. Mostra a coisa do DiCaprio. E olha só, os Sorinhos mais uma vez aqui no jogo. Então tem várias informações, mas só confirma o que o general Heleno já nos contou. Mas vamos continuar aqui, ó. Só agora uma coisinha sobre o general Heleno. Pra gente fechar o assunto e dar uma notícia boa e encerrar o vídeo. O Renato perguntou assim, ó, quanto tempo teremos que aguardar para algum deputado da base representar o PSOL e a militante citada pelo Heleno? Mas muito provavelmente será o contrário. A oposição irá representar o Heleno e ele terá que apagar o tweet ou se retratar. Ela falando, e aí, quem que vai defender o Heleno? Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Ele falou, não, acho que vai acontecer o contrário. Mas, pois bem. Você vê, 13 horas atrás foi Renato, 8 horas atrás, ou seja, 5 horas depois que Renato levantou a bola, levantador do vôlei, a Fernanda Melchiona cortou. Enterrou a bola no chão, marcou um ponto aí, né? A bancada do PSOL convocou o ministro Augusto Heleno para que esclareça acusações intimidatórias feitas à liderança do partido, Sônia Guajajara, e a PIB. Bolsonaro aceita as queimadas e estimula a perseguição de ativistas. Inadmissível. Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL pelo Rio Grande do Sul. E aí que a gente vê, né, gente? E aí, galera, cadê os deputados da direita? Posso falar para mim de um deles. Sabe aquela questão da PL 3144 da Joyce? Eu consegui falar diretamente com a Carolina de Tony, que está envolvida na CPI das fake news. Passei para ela, peguei pela mão e implorei, veja isso. Ela é jurista, ela é advogada. Quando ela pegou, ela olhou para ela e falou, cara, isso daqui é pior que a PL 2630. Eu falei, sim, cara, é muito pior. Ela já mandou mensagem para o cara que redige lei, para saber quem foi que ajudou a Joyce a fazer isso daí. Já mandou mensagem para o gabinete dela para ir atrás, para o pessoal começar a andar. Ou seja, eu vou estar cobrando ela e peço a ajuda de vocês. E, gente, precisamos colocar alguma pressãozinha no deputado da base.
Eu sei que tem eleição acontecendo aí, mas a esquerda não dorme. A esquerda não dorme. E aqui só notícia rápida. OAB pede que STF anule buscas contra advogados. Não é notícia boa, né? Ainda tem uma notícia ruinzinha. OAB. Tinha que ser OAB, como sempre, né? Inclusive, ele foi um dos delatados na delação do Diniz. Gilmar Mendes também assinou o advogado de Gilmar também assinou essa petição do OAB. Veja só, né? Para suspender o esquema S. E aí, olha que interessante que o protagonista nos diz, ó. O Orlando Diniz, que fez a delação, que envolve esse pessoal, 2 anos atrás, a Lava Jato do Rio, o Ministério Público Federal no Rio, pediu impedimento do Gilmar Mendes na ação que envolveu Orlando Diniz. E aí, segundo eles, diz assim, que os procuradores alegavam que o impedimento do Gilmar Mendes era devido à existência de patrocínios da FEComércio para o IDB, que é o Instituto Brasileiro de Direito Público, fundado pelo Gilmar Mendes, e repassos milionários para a FGV, parceira do IDB em vários eventos jurídicos. Então é bem complicado. Olha como são as coisas, né? Mas enfim, outra matéria. Essa aqui já é uma matéria um pouquinho mais interessante. Dessa vez, a equipe jurídica do governo, a AGU, Secretaria de Assuntos Jurídicas e o Ministério da Justiça, eles contestaram o Witzel, foram contra, se posicionou aí de forma dura. Parabéns, a AGU, a pasta do Jorge, a pasta do Mendonça. E aí uma coisa que é intrigante, eu não saberia o que falar para vocês, mas o Fux se declarou suspeito para julgar o caso do Witzel. Ele falou que é foro íntimo. Não sei porquê, mas não pode julgar. Será que tem alguma amizade aí com o Witzel? Não sei. Mas enfim, só notícia boa agora. Em São Paulo, UTI com menor taxa de ocupação. Cada dia que passa a coisa está ficando melhor, mas não querem reabrir. Aumenta a confiança dos comerciantes. Aí, ó, melhorou 37,4% em comparação ao pior momento. Graças a Deus. Contrata-se, mais comerciantes querem investir no Brasil e traz outra matéria que a Revista Oeste que nos últimos 4 meses 782 mil empresas abriram no Brasil. A coisa tá indo para um lado bom, né? E aí, galera? Sempre chegando no final do vídeo, trazendo o vídeo do presidente, todo dia aí de rolezinho, dessa vez aí carregando o cachorro, feliz da vida. Teve gente que fez uma piada, falou aí, o primeiro refugiado da Argentina, veio fugido pra cá com medo, o coitado do cachorro. Tava lá no meio do povo, sempre tudo lotado. E algo assim, uma postagem que ele fez antes que eu começar a gravar o vídeo, que eu achei bem interessante. Mais uma vez, ele faz questão de reforçar, né? Que o Brasil é um país onde há liberdade religiosa. Deus abençoe a todos. Ele tá segurando aí na nossa padroeira pra todo mundo ver. Mas é isso, meus amigos. Por hora, fico por aqui. Peça quem puder, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada e temos que colocar pressão nas redes. Precisamos colocar pressão, gente. Fico por aqui, vejo vocês em breve.